Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Fico feliz em ver os irmãos aqui. Hoje tem um número um pouco maior do que o de costume. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Salmos 27, 4. Salmos 27, 4. Lá diz assim, ó. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Amém? Ontem a gente estava conversando na rede e quando eu li esse versículo eu lembrei o assunto. Nós estávamos falando sobre o primeiro amor. Sobre voltar ao primeiro amor. E eu expliquei para eles que o primeiro amor é como se fosse quando a gente se apaixona por alguém. Que a gente fica bobo. Que a gente quer falar para todo mundo dessa pessoa. O quão essa pessoa é legal. O quanto de coisas boas que essa pessoa faz. E com Jesus é a mesma coisa. É a paixão. De você falar da palavra dele, de você falar dele, das coisas boas que ele já fez na sua vida. Das coisas boas que ele já transformou na sua vida. E aqui fala que uma coisa ele pediu ao Senhor. Que ele possa viver todos os dias na presença do Senhor. Então que nós possamos buscar isso todos os dias, assim como lá no começo, no início de tudo, no primeiro amor. Porque se a gente não tiver essa chama acesa nos nossos corações, de nada adianta. Nós precisamos estar todos os dias apaixonados por Ele, para buscarmos mais a Ele, para estarmos mais próximos e mais íntimos dEle, para estarmos todos os dias na Sua presença. Porque quem já sentiu a presença do Senhor, não tem nada que se iguala a isso. Então que nós possamos, durante o louvor, realmente adorar ao Senhor com paixão pelo que Ele é. Não só pelo que Ele faz. Porque nós não nos apaixonamos pelas pessoas pelo que elas fazem. A gente se apaixona pelas pessoas pelo que ela é. Então adorem ao Senhor verdadeiramente. Expressem a Ele o quanto vocês o amam. Demonstre isso a Ele. Para que nós possamos viver na presença do Senhor. Amém? Fechem seus olhos para a gente orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada vida que está aqui. Te agradeço, Papai amado, por mais este culto. Que possamos, Senhor, aprender um pouco mais sobre Ti. Que possamos aprender um pouco mais do quão maravilhoso o Senhor é. De tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, Papai amado, eu te agradeço. E aquelas coisas, Senhor, que muitas vezes nós pedimos, mas que o Senhor ainda não nos deu. Eu te agradeço também, Papai, porque é para o nosso crescimento, Senhor. Te peço, Senhor, que toque a vida de cada um. Fale conosco, Pai, do começo ao fim. Em nome de Jesus. Amém. Se coloque em pé, por gentileza, se você puder. Vamos adorar ao Senhor. É exatamente isso que a Adriele diz. Abra o seu coração. Queime o seu coração agora em adoração ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo. Pode ser no domingo, pode ser numa quarta, pode ser no culto de oração. Não existe dia, não existe horário para você perceber a presença dEle. Basta você respirar, ligar os seus pensamentos agora no Senhor e dizer com a sua boca, com a sua alma, com o seu coração, palavras de amor a Ele. Nós temos que criar uma consciência de que quando a gente canta, não são palavras apenas repetidas ou algo que a gente canta no automático porque a gente conhece a canção, mas cada palavra
tem que sair de forma intencional do nosso coração, se dirigindo ao Senhor, porque Ele está aqui conosco. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Senhor Jesus. Bem-vindo, meu Pai Celestial. Toda honra, toda glória, todo louvor seja entregue a Ti agora. Nós Te amamos, Senhor. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, Senhor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez coroamos, diga isso. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Diga com seu coração. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga isso agora ao Espírito Santo. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Oh Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. E as minhas mãos, Jesus, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu
coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Cante bem forte. Pra te adorar dos reis. Pra isso que você nasceu. Oh, Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na casa do Senhor. Meu prazer, aleluia, casa de Deus, onde flui. Percebe a presença do Espírito Santo. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer na casa de Deus, onde flui. Vamos continuar adorando ao Senhor. Continue adorando ao Senhor. Ele é bom. Você já disse hoje para o Senhor: o Senhor é bom e as suas misericórdias, elas duram para sempre. Tu és o meu Salvador. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo
tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegrem de novo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. São tuas promessas pra mim. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, como águas vivas, restaura o meu ser para o seu louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Diga isso ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Ele é maravilhoso. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia. Amém, querido irmão? A gente podia continuar cantando, mas tem uma coisa muito importante ainda que vai complementar esse momento, que é a palavra do Senhor. Então, continue com seu coração aberto. Hoje o nosso querido irmão Bruno vai ministrar os nossos corações. Pode se assentar, por gentileza. Que o Espírito Santo use ele de forma poderosa. Continue com o seu coração aberto. Amém, a paz do Senhor.
todos sabem o tema desse mês? Milagres de Jesus. Todas as vezes que eu ouço falar sobre milagres de Jesus, isso mexe comigo, porque demonstra o poder e do quanto Ele é precioso e maravilhoso e tem um cuidado com a gente. E hoje a gente vai falar, discorrer o Evangelho de João 11. A gente vai trabalhar só nesse capítulo. E para iniciar, para a gente orar, eu queria ler João 11:39. João 11:39. Onde Jesus diz assim: tirem a pedra, disse ele. E Marta então disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Amém? Feche seus olhos com muita reverência ao Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a Ti a minha vida e peço que o Senhor me use como ferramenta nas Tuas mãos. Que eu não venha falar o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer aos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra viva e eficaz venha fazer sentido no coração dos meus irmãos. E que ela venha agir, e que ela venha transformar, e que ela venha fazer um milagre, papai, em nome de Jesus. E que possamos ser transformados e passar a Te amar mais, a ter mais fé, e a Te servir melhor, a ter mais intimidade. Pai, eu entrego esse dia ao Senhor. O Senhor é o principal convidado deste lugar. E eis aqui a minha vida, Pai. Usa-me. Em nome de Jesus. Amém. Aqui em João 11:39, a gente vê Jesus falando isso. E aqui está se referindo à morte de Lázaro. Não sei se todos conhecem. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha lido. E eu encontrei muitas riquezas nesse capítulo. E eu vou contar um pouco a história, porque se a gente for ler, é muito grande, eu demoro para ler, tenho dificuldade para ler e vai demorar. E pode ser que vocês não entendam. Então, Lázaro, irmão de Maria e Marta, ficou doente. E Jesus estava em um certo lugar, então Marta mandou dar um recado para Jesus. Falar: Jesus, a quem o Senhor ama está doente. E se fosse um de nós, ia ficar assim: nossa, ele está doente, eu preciso ir visitá-lo, eu preciso fazer alguma coisa. E Jesus teve uma reação totalmente diferente disso. Jesus ficou tranquilo e só falou: essa doença não é para a morte. E então, Jesus permaneceu por mais 2 dias onde ele estava. E passando esses 2 dias, ele falou que precisava voltar para a Judéia. E os discípulos já estavam com medo, porque eles tinham vindo de lá e eles estavam até quase apedrejando eles. E os discípulos falaram: a gente vai voltar lá para morrer também? E num certo ponto da história, Jesus fala assim: o irmão Lázaro adormeceu. E os discípulos acharam que Jesus estava falando de um sono. E eles falaram assim: então Jesus, se ele está dormindo, é bom que ele melhora. E Jesus foi bem claro, falou assim: não, Lázaro morreu. Mas essa morte é para a glória de Deus. Então eles voltam para lá. Quando voltam, vê Marta. Quando Marta sabe que Jesus está chegando, ela vai ao encontro de Jesus. E a primeira coisa que ela diz é: Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus fala para ela somente crer. E ele pergunta de Maria, e Maria estava em um lugar deitada, chorando. E ele pede para chamar Maria. Marta vai e chama Maria, e Maria fala a mesma coisa: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
E então Jesus pergunta: aonde está Lázaro? E Lázaro não estava ali, estava um pouco distante em um sepulcro. E tinha alguns judeus lá que estavam confortando Marta e Maria. E Jesus pede para levar ele até lá. E nesse momento, uma coisa que eu achei muito forte foi que quando Maria falou aonde Lázaro estava, Jesus chorou. Ele amava demais eles. Na Bíblia fala que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E aqui prova o quão Jesus era humano. Além de ser filho de Deus, ele era humano. E ele chorou. E Jesus vai até lá. E quando chega, pede para tirar a pedra. Tire a pedra da frente do sepulcro, que tinha uma pedra em frente ao sepulcro. Então Marta diz assim, não lembro se é Marta ou Maria, posso confundir os nomes, porque fala bastante Marta, Maria. Fala: Senhor, o corpo já cheira mal, ele já está aí há 4 dias. Então Jesus começa a agradecer ao Senhor. E ele fala: Senhor, Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Eu já fiz essa oração várias vezes e eu nunca sabia que Jesus já tinha feito essa oração. E isso mexeu muito comigo. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E ele grita em alta voz: Lázaro, saia para fora. E Lázaro sai de dentro, com as mãos todas enfaixadas, um pano na cabeça. E ele é ressuscitado. Agora a gente vai falar de 3 pontos que marcou bastante. Eu queria que vocês prestassem muita atenção. E isso reflete muito na nossa vida. O quanto a gente tem uma fé pequena, mas a gente pode melhorar. E o quanto a gente pode confiar que Deus pode fazer. Amém? Para iniciar, eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em João 11:4. Lá no início. Onde diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E aqui algo mexeu muito comigo, porque às vezes a gente reclama do deserto. A gente está em situações que às vezes não agrada o nosso próprio eu. E a gente começa a questionar Deus. Só que tem coisas que é para a glória de Deus. E me veio um sentimento na cabeça assim muitas vezes a gente está aqui na presença do Senhor, está ouvindo um louvor, uma palavra mexe com a gente e a gente diz assim: Senhor, me usa. Senhor, me usa. Me usa. Eu quero glorificar o teu nome. E às vezes a gente acha que é só para coisa boa. Aí a gente passa por uma dificuldade, por uma doença e a gente começa a reclamar. Mas lá atrás a gente pediu: Senhor, me usa. Às vezes a gente ora até assim especificamente: Senhor, me usa de acordo com a tua vontade. E quando o Senhor começa a usar, a gente começa a murmurar e reclamar. Maria e Marta achavam que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. E é tão profunda a palavra de Deus, que na hora que você lê João 11, tem uma parte que Jesus fala assim: ainda bem que eu não estava lá. Eu estou alegre porque eu não estava lá. Mas e aí? Será que Jesus queria mesmo que Lázaro morresse? Não. Bem pelo contrário. Ele sabia de tudo.
Jesus era o tempo todo conectado com o Senhor. Mais uma coisa que a gente falha. Às vezes a gente lembra de orar só quando está na igreja. Lembra de ter comunhão com o Pai só na hora do louvor, porque as músicas tocam. Às vezes as músicas são tão profundas que a gente chora. Mas Jesus tinha uma conexão com o Pai que era totalmente diferente. Muitas pessoas não viam, mas em várias partes da Bíblia você vai ver que Jesus se retirava para orar. Muitas situações, Jesus se retirava para orar. Era o tempo todo conectado com o Pai. E as pessoas do sentimento humano achavam que Lázaro tinha morrido. Achava mesmo que não ia ter mais volta. Marta e Maria perderam seu irmão. No segundo versículo, lá em João 32, 35, diz assim, do 32 ao 35. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam. E Jesus chorou. Mesmo Jesus, sabendo que Lázaro não tinha morrido, ao ver Maria chorando, os judeus chorando, ele também ficou comovido. Ele queria só saber aonde Lázaro estava, mas ele chorou. E quando ele estava a caminho de lá, ele ficou profundamente triste. Às vezes você lembra, às vezes a gente fica até confuso, porque, poxa, Jesus sabia que ele ia ressuscitar e chorou. Jesus sabia que ele ia lá, ia falar com o Pai, Lázaro ia sair, e ele ficou triste. Ei, às vezes Deus sabe de tudo que você está passando. Ele está em silêncio, observando qual vai ser as suas reações, para ver se você vai passar desse processo, se você vai evoluir, ou se você vai continuar da mesma forma. E às vezes, ele se entristece com algumas ações, ele se entristece com alguns comportamentos, porque a gente não aprendeu que o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo tem sentimentos. Jesus veio como uma pessoa, veio em carne, e ele sentiu a morte de Lázaro. Lá em João 39, diz assim: tirem a pedra, disse ele. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus disse: não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e no rosto um pano. Jesus lhe disse: tirem as faixas e deixem-no ir. Eu achei muito interessante que tudo na palavra do Senhor quer dizer alguma coisa. E Jesus estava lá, depois que ficou sabendo que Lázaro estava doente, depois de 2 dias, ele voltou
todo mundo já estava muito triste, porque Lázaro tinha morrido. Já fazia 4 dias que ele tinha morrido e ele cheirava mal. E eu estudando, eu vi que naquela época tinha uma cultura. A cultura judaica acreditava, e os fariseus acreditavam, os rabinos, que quando uma pessoa morria, a sua alma ficava vagando por ali perto por 3 dias. E dentro daqueles 3 dias, podia ser que essa pessoa ressuscitasse, voltasse à vida. Porque depois de 3 dias, essa pessoa começava a mudar de cor e começava a cheirar mal. E essa cultura era na época de Jesus. E aí comecei a ligar as coisas, começou a falar, nossa, que legal. Por quê? Quem que perseguia mais Jesus, que queria que Jesus morresse, ou que queria que Jesus parasse de levar o evangelho? Os fariseus. E ele veio para contrariar tudo. Pô, então se eles acreditam que até em 3 dias pode ressuscitar, depois de 3 dias não dá mais, vou provar para eles que o meu Pai, que está no céu, que me enviou, pode tudo. 4 dias. Ele não queria que Marta e Maria sofressem mais. Ele queria que a glória de Deus viesse com mais poder, e que aquelas pessoas que estavam ali ao redor pudessem acreditar que ele servia a um Deus poderoso, e que Deus tinha enviado Jesus, e que ele era realmente o Messias, e que ele tinha vindo para mostrar o tamanho poder de Deus, e que ele tinha vindo para nos salvar, e que ele tinha vindo para nos perdoar os nossos pecados, e que ele tinha poder para curar, que ele tinha poder para transformar. E Lázaro sai, Lázaro volta à vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o que você está passando, o Senhor sabe de todas as coisas. Às vezes aquilo que o Senhor está permitindo você passar é só para glória de Deus ser demonstrada através da sua vida. Ou assim como aconteceu naquela situação, às vezes o que Deus está permitindo você passar é para na hora que você ser provado, as pessoas que estiverem ao seu redor passar a acreditar nesse Senhor, nesse Deus vivo que a gente serve. Hoje aconteceu uma situação muito triste, em que eu acredito que não sei se eu posso dizer isso, que eu falhei, mas isso mexeu muito comigo, mas eu acredito que isso é para me despertar e para mim ser mais ousado. Mandei mensagem até para o Leandro hoje à tarde. Tem um eletricista lá que eu converso bastante com ele, e ele direto vai lá na oficina para tomar um café, às vezes até sem serviço. E hoje ele chegou tranquilo, me cumprimentou, e do nada ele me falou assim: você acredita que o meu netinho está internado? Sim, é. Ele começou a falar e não parou mais. Falou, ele tem 6 meses, ele nasceu com um problema no coração, e tem um furinho no coração dele lá, e se ele fazer a cirurgia ele fica zerado, mas ele precisa atingir 5 quilos, porque ele nasceu prematuro. Falei, mas e aí, ele já tem os 5 quilos? Ele falou assim, não, ele está internado, porque uma semana antes dele fazer a cirurgia, ele pegou uma pneumonia, e ele precisou ser internado, e ele está entubado, ele não pode fazer a cirurgia, e para ele fazer essa cirurgia,
ele precisa ficar zeradão. E ele começou a falar e eu fui entrando para dentro, eu estava mexendo com a máquina, só com a máscara, as coisas tudo, e ele falou assim, hoje ele teve uma parada cardíaca. E quando ele falou isso, ele virou as costas para mim, deu 2 passos e ficou chorando. Ele falou, não precisaram reanimar, ele voltou. Mas a situação dele é crítica. E ele começou a me mostrar as fotos do menino internado. E o Espírito Santo me incomodava assim. Ora. E eu achava que era só para o menino. Mas ele estava precisando da oração. Eu comecei a orar, enquanto ele estava de costas chorando, eu comecei a orar, a falar para o Senhor, invadir aquele lugar. E quando eu vi as fotos, o menino não estava dormindo. Ele estava entubado e parecia que ele estava olhando para quem estava tirando a foto. Às vezes Deus quer apenas que a gente ore. Às vezes a gente reclama das situações que a gente está passando. Mas tem gente muito pior. Ele começava a falar os detalhes, que ele falava que ele passava lá de manhã, na hora do almoço e à tarde. E que o menino já estava dando gargalhadas altas, mas quando ele ria, até faltava um pouquinho, porque ele não conseguia respirar direito, por causa do probleminha. Ele falou assim, cara, e o pior é que a gente pega amor. E ele me mostra uma foto do neném entubado com o olho aberto e a mãe debruçada na maca olhando para o filho. Eu acredito que Deus tem algo sobrenatural para aquela família. Ele disse que várias pessoas estão orando. Eu falei para o Lei colocar na intercessão, as pessoas vão orar por ele. E ele tinha várias motivações erradas. Ele disse assim, sabe o que é o duro? É que tal fulano lá, aconteceu a mesma coisa e deu 7 meses, o neném morreu. Sabe, os médicos falam que quando nasce com esse problema é no máximo 6 meses. E ele está com 6 meses. Eu acho que foi por isso que o Senhor me motivou não. Dizia, ora. Porque ele não conhecia o tamanho do nosso Deus. Ele não conhecia o poder do nosso Deus. Ele não conhecia o Deus que já tinha ressuscitado pessoas. O Deus que ressuscitou. E no 3º dia que ele morreu, e no 3º dia ele ressuscitou. Não foi só Jesus que ressuscitou. No Antigo Testamento, Eliseu ressuscitou 3 pessoas orando. O poder está nas nossas mãos. Todos os dias nós tentamos ser uma cópia de Jesus, tentamos nos parecer com Jesus, mas Jesus orava todas as vezes antes. Às vezes a gente quer que algo sobrenatural aconteça, mas a gente nem orar ora. Eu falo isso por experiência própria. Às vezes a gente quer subir no altar, ou quer falar do evangelho para os jovens, e quer que seja algo que vá mudar tudo, mas a gente não ora. Todas as vezes que Jesus curava, todas as vezes que Jesus transformava, ele já tinha orado. Eu queria convidar vocês a orarem antes, ter uma vida de comunhão com o Senhor, assim como Jesus tinha. Ei, a nossa vida está uma correria e a gente esquece do tempo de se retirar para orar. O
trabalho é uma loucura. A gente sai do trabalho, chega em casa e parece que já está na hora de dormir para acordar para ir trabalhar de novo. Será que isso não pode mudar? Será que se a gente começar a se retirar para orar, os nossos dias não vão ser mais longos? Antes você ouvia falar assim: nossa, como o dia passou rápido. Hoje a gente ouve dizer assim: nossa, como a semana passou rápido. Já é sexta-feira de novo. Não deixe o tempo passar. Não deixe para a última hora, para você ter comunhão com o Senhor. Para ser realmente uma cópia de Jesus em todas as áreas. E todas as vezes que você estiver passando por um processo, você possa lembrar que um dia você pediu para o Senhor te usar. E que essa prova pode ser para engrandecer o nome do Senhor ou para mudar a vida de pessoas que estão ao seu redor. E os milagres de Jesus é para te motivar e te incentivar que o mesmo que curava antes, o mesmo que ressuscitava antes, o mesmo que operava milagres antes, hoje ainda Ele opera milagres. E Ele continua operando milagres. Você quer ver um deles que a gente vive todos os dias? Todos os dias a gente acorda e ainda tem o privilégio de respirar. Muitos de nós têm o privilégio de olhar para os nossos filhos e agradecer por tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Nós todos os dias temos o privilégio de enxergar, de tocar, de falar do nome do Senhor, que é grande e maravilhoso. Hoje a ministração vai ser curta, mas eu queria que você, com muita sinceridade no coração, lembre-se de orar por esse menino. E que você ore, mesmo se você estiver passando por um processo ruim, que você entregue nas mãos do Senhor e que você confie. Que você pode orar, para que todas as vezes que você tiver qualquer problema, você lembrar que o nosso Deus é poderoso e Ele ainda opera milagres. Amém? Diego, coloca a música. Coloca esse de pé. Essa música é muito forte. A letra dela é muito forte. Presta atenção na letra e orem. 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 Não foi ausência de Deus, foi lapidação. Silêncio dele sempre foi direção. Enquanto eu achava que tava sozinho, ele estruturava o próximo caminho. Eu vi porta fechar sem explicação, mas hoje entendo, era seleção. Nem todo acesso é permissão. Tem lugar que Deus bloqueia por proteção. Eu não perdi, eu fui preservado. Eu já sabia quem me guardava. Mesmo no escuro eu não recuava. Se tudo em volta desmoronava, era porque Deus me reposicionava. Eu já sabia, não era o fim, era Deus trabalhando em mim. O que parecia atraso pra eles era estratégia sendo escrita em mim. Transformei espera em fundamento, dor em leitura, erro em discernimento. Enquanto buscavam resposta no tempo, eu encontrei sentido no movimento. Não foi emoção, foi entendimento. Fé não é grito, é posicionamento. E quem me viu no ponto mais baixo não viu Deus ajustando meu fundamento. Eu não caí, eu fui alinhado. Eu já sabia quem me guardava.
sabe, não era o fim. Era Deus trabalhando em mim. O que parecia atraso pra eles era estratégia sendo escrita em mim. Eu não precisei ver pra acreditar. Eu entendi antes de acontecer. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço porque o Senhor é maravilhoso. Eu peço que o Senhor entre naquela sala de hospital, Pai, e transforma a vida daquele menino, papai. Em nome de Jesus, transforma a história dele, transforma a história daquela família, Pai. Mas que seja feita a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, eu também oro para essas pessoas que estão aqui. Que o Senhor venha avivar a fé deles. Que a fé deles possa ser aumentadas e eles crer no sobrenatural do Senhor. E que eles possam ter mais ousadia quando estiver passando pelas dificuldades. Eles lembrarem e eles sorrirem, Pai, porque eles sabem quem os guarda. Pai, em nome de Jesus, eu peço que as suas mãos estejam estendidas sobre este lugar e sobre essas pessoas, papai. Em nome de Jesus. E que o Senhor seja o real sentido da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço porque o Senhor é bom. E eu acredito que o Senhor pode muito mais do que a gente imagina. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. E que todos possam ir para casa em segurança, sabendo que o Senhor é grande. E que o seu nome seja glorificado e exaltado, papai, através das nossas vidas. Amém.